Bem, neste vídeo eu vou falar sobre uma técnica de extração de atributos que é conhecida principalmente por Bag of Words. É uma técnica relativamente nova e, assim como qualquer conceito novo, às vezes demora para se solidificar em um único nome. Então você pode encontrar na literatura essa mesma técnica com o nome de Bag of Visual Words, ou Bag of Features, Bag of Key Points, e em algumas traduções que começam a aparecer sobre a técnica, uma das que eu acho mais interessante é histograma de palavras visuais, ou histograma de pontos de interesse. Então é uma série de nomes que ainda aparecem por aí, e nesse vídeo vamos utilizar principalmente o Bag of Words, que é uma das formas mais conhecidas da técnica. Essa é uma técnica utilizada para a extração de atributos em visão computacional, que é inspirada, numa técnica bastante semelhante, e daí vem o nome, em processamento de textos, ou na área de processamento de cadeias de caracteres. Eu vou mostrar o funcionamento primeiro com textos, depois fica mais fácil entender como transpor isso para o mundo das imagens. E vou utilizar um exemplo. O problema que a gente tem aqui é classificar textos, artigos científicos por área. Então, para simplificar, você tem um conjunto de textos, de arquivos PDF, que você precisa dizer se trata-se de um artigo na área de agrárias ou se trata de um artigo na área da computação. E nós vamos utilizar a aprendizagem supervisionada. Tem outro vídeo falando sobre isso, ou em outros pontos do curso. Então nós temos que oferecer exemplos de textos na área de agrárias e textos na área de computação. Só que a maioria dos algoritmos que a gente tem na área de aprendizagem supervisionada não trabalham diretamente com o texto. Você precisa de um outro tipo de representação para os textos, para que você possa utilizar os algoritmos que a gente vai chamar aqui os algoritmos que trabalham com vetores de atributos. Então, esses algoritmos que precisam de vetores de atributos, eles precisam receber exemplos na forma de um vetor de tamanho fixo, contendo lá 50 atributos, ou 50 números, 50 valores. Então, como é que a gente transforma um texto em um vetor de números, em um vetor de tamanho fixo? Um texto não tem tamanho fixo, ele é variável. A gente vai ter que converter de alguma forma em um vetor com tamanho fixo. E aí vem a ideia do Bag of Words. Esse nome ele é utilizado na área de processamento de caracteres, de strings, dessa forma mesmo. Esse bag é de sacola, mas na verdade acho que o nome melhor seria histograma de palavras. A gente tem também um vídeo sobre histogramas que você deve rever, caso não lembre do que é o conceito. Mas basicamente você vai criar um vocabulário de palavras. Aí, dependendo do problema, você pode escolher um conjunto diferente de palavras, ou pode usar um dicionário inteiro com todas as palavras. Mas de forma geral não é interessante você utilizar todas as palavras. Aqui, por exemplo, para diferenciar agrários, textos em áreas diferentes, artigos, a, o, pronomes, dificilmente vão ser interessantes na hora de você diferenciar, porque eles vão aparecer nos dois textos, muito provavelmente na mesma quantidade, com a mesma frequência. Aqui, nesse exemplo eu escolhi 5 palavras: a computação, planta, soja, interface e arquitetura. E aí como é que você vai converter o texto num vetor? Você vai criar um histograma onde você vai contar quantas vezes cada palavra que você selecionou para o seu vocabulário, quantas vezes cada palavra aparece no texto. Você vai fazer isso, vai criar vários histogramas desses para os diferentes textos que você tem para treinar o seu algoritmo. E você vai fazer a mesma coisa para os textos em computação. Então aqui só, por exemplo, na área de agrárias, você tem a palavra computação, provavelmente não vai aparecer tanto quanto a palavra planta. Na área de agrárias deve aparecer bem mais. Soja deve aparecer bastante também. Interface pode aparecer. Arquitetura.
Mas a tendência é que você tenha algumas palavras que aparecem mais dependendo da área. Na computação, mesma coisa, você vai montar um histograma que vai contar, né, a frequência com que a computação aparece. No texto de computação, a tendência é que apareça mais. Planta deve aparecer um pouco menos, soja menos. Interface é uma palavra que aparece bastante em texto na área de computação. A arquitetura também aparece bastante. É claro que de texto para texto você vai ter uma variação nesse histograma. Aqui eu estou usando só 5 palavras, mas geralmente você utiliza bem mais, muitas palavras a mais, e utiliza muitos textos para poder construir esses histogramas. Então agora você tem um histograma contando quantas vezes aparece cada uma dessas palavras. Então você pode transformar agora isso aqui muito facilmente em um vetor, né? Aonde você tem lá a computação, apareceu. Você pode normalizar isso aqui para somar 1, né? Para virar uma distribuição estatística. Você pode fazer com que isso aqui se transforme num percentual, né? 0,01% é computação, 70% dos textos aparecem planta. Tem vários pós-processamentos que você faz aqui. Mas o mais importante é que você consegue, a partir de um texto, né, chegar em um vetor. Um vetor, aqui nesse caso, com 5 atributos, onde cada atributo corresponde ao total de vezes que cada palavra aparece, ou a frequência, se você converter. Aí você vai ter, para cada texto, né, que você utilizou no seu treinamento, vetores, onde vai ter alguma variação aqui, né, mas a tendência é que que algumas dessas palavras apareçam mais que outras, dependendo da área. A mesma coisa aqui, você vai ter vários vetores, né, associados aos textos que você usou para treinar para a área de computação. Então com isso você tem o bag of words, seria essa sacola de palavras aqui. Então você tem uma representação de um texto através de um vetor que conta a ocorrência das palavras do seu vocabulário. Dado agora um texto novo, né, o que você vai fazer para classificar esse novo texto? Você vai calcular, né, as ocorrências das palavras nesse texto. E aí você vai poder, isso aqui vai ser transformado em um vetor de atributos. Reparem aqui, né, aparece bem mais computação e interface. A arquitetura aparece um pouco menos. Isso é transformado num vetor de atributos. E você usa esse vetor de atributos para o modelo que foi inferido pelo algoritmo de aprendizagem automática. Ele vai ser a entrada do classificador, né, que o seu algoritmo de aprendizagem aprendeu a partir dos exemplos, né, que você coletou, que você ofereceu. Um algoritmo bastante simples, chamado KNN, com K igual a 1. Nesse algoritmo você teria todos os vetores aqui extraídos correspondentes aos textos em agrárias. Você teria lá vários vetores correspondentes aos textos da área de computação. Aí você poderia pegar esse vetor e encontrar nesse conjunto todo aqui, né, de todos os vetores, aquele que se aproxima mais, utilizando alguma métrica para comparar vetores. E aí você pode, se você encontrou um aqui no conjunto das agrárias que está mais próximo, né, desse vetor que você precisa classificar, você indica que é um vetor da agrárias. Se por acaso, né, o vetor mais próximo que você encontrou está lá no grupo da computação, você classifica como sendo um texto da área da computação. Então essa é a ideia do bag of words para textos. A gente precisa agora transpor isso para a área de imagens. Então agora você tem vários complicadores. A definição, né, você continua com a mesma ideia de montar um histograma. E você tem também imagens. Aqui, né, transpus o problema aqui para um problema de classificar. Um problema em robótica, por exemplo, um robô entra no ambiente, ele tem que identificar se ele está dentro de um banheiro ou dentro de um quarto. Certo? Aí você tem imagens de banheiro para fazer o treinamento, você tem imagens de quarto. E aí você quer, a partir dessas imagens, montar um histograma. Mas para isso você tem que definir o que seria o equivalente a uma palavra, né, no contexto das imagens. Existem várias técnicas para isso.
Mas nesse ponto só, o que é importante você saber é que você vai ter, de alguma maneira, o que a gente pode chamar de palavras visuais, né, que correspondem a pedaços, né, de imagens, pedaços de imagem, e informações que você pode usar informação de cor, informação de direção, de linhas, de arestas, de contornos. Você pode utilizar o nível de variação naquele trecho, se tem canto, se é um canto, né? Então você vai ter pequenos patches, né, de imagem, certo? E dessas regiões você vai extrair alguns atributos e você vai fazer um processamento que eu vou mostrar daqui a pouco para chegar num vocabulário. O importante você tem que definir agora um vocabulário, né, relacionado com aspectos visuais. Esse vocabulário ele é fixo, então você vai ter o mesmo vocabulário aqui tanto para representar os histogramas relacionados com banheiro, com quarto, e aí você vai utilizar aquela mesma ideia, né, de contar, né, nessa imagem, em cada imagem, você vai contar quantas vezes aparecem cada uma das palavras visuais. Então, né, no caso do banheiro, você vai ter algumas palavras visuais que vão aparecer mais que outras. Começa aqui, esse aqui é um canto, esse aqui parece mais um travesseiro. Aí você vai ter elementos que vão aparecer mais no banheiro. E você vai ter lá no caso do quarto alguns elementos, outras palavras visuais que vão aparecer com maior frequência. E aí você segue a mesma lógica. Você está transformando agora uma imagem, certo, em um histograma que depois você converte no vetor. E aí você pode aplicar, né? Chega uma imagem nova agora, né? Você vai ter um vetor associado a essa imagem, né? E você vai seguir aquela mesma ideia. Você vai aplicar um algoritmo de aprendizagem automática a partir dos vetores gerados com imagens de treinamento, e quando chega a imagem nova você produz esse vetor e você classifica esse vetor com base no classificador que foi induzido pelo algoritmo de aprendizagem supervisionada. Agora, no caso das palavras, né, você tem já automaticamente um sentido associado às palavras, fica mais fácil você escolher um vocabulário, as palavras são mais fáceis de serem identificadas num texto. Só que no mundo das imagens as coisas se complicam bastante. E aí a criação desse vocabulário passa a ser um passo bem mais complicado. E aí eu vou mostrar, né, como o Bag of Words ou Bag of Visual Words resolve isso na sua proposta original. Existem várias derivações do algoritmo, mas eu vou mostrar aqui na proposta original qual é a ideia. Então você tem um conjunto, você vai ter um conjunto de imagens, geralmente bem grande, de treinamento, a partir do qual você vai derivar o seu vocabulário. Um primeiro passo, né, dos algoritmos Bag of Words, no primeiro passo, o algoritmo você precisa identificar, são identificados pontos de interesse nessa imagem. Para classificar uma imagem, é fácil você perceber que pegar essa região aqui, uma região como essa, que não tem nada de muito, é uma região lisa, né? Essa região é muito parecida com essa, não parece ser, né, algo que vá fazer diferença na hora de você classificar as coisas, na hora de você identificar se é um banheiro ou um quarto. Dificilmente uma cor de uma parede vai ser algo interessante, ou uma região totalmente branca aqui, certo? Então existem vários algoritmos que tentam identificar na imagem pontos de interesse, pontos que podem ser relevantes na hora de você realizar uma classificação. Exemplos de algoritmos desse tipo são o SURF, SIFT, e aí tem algoritmos que detectam cantos, né, regiões com cantos na imagem. Então você tem aí dezenas de algoritmos que detectam. Esses algoritmos são chamados de detectores de key points, ou detectores de pontos de interesse, ou extratores de pontos de interesse. Assim como o Bag of Words, a gente tem esse problema de nomenclatura.
eles aparecem com diferentes nomes. Mas eles vão geralmente pegar. Se você tem uma linha, né, uma linha, qualquer ponto dessa linha poderia ser um ponto de interesse. Então você tem que ter alguma forma de localizar esse ponto de interesse, de forma que, se você olhar para isso em diferentes ângulos, esses pontos de interesse têm boas chances de continuar aparecendo, né? Esses pontos de interesse, eles precisam, que a gente chama, é desejável que eles sejam invariantes a algumas operações na imagem, né? Então você tem aqui um banheiro, né? Você tem uma pia, você pode, o robô no caso poderia entrar, estar olhando de diversos ângulos diferentes. Então essas regiões vão mudar completamente, né, dependendo do ângulo. Mas você tem como, aí entra toda essa parte dos Key Points Detectors, né, os detectores de pontos de interesse, que vão tentar encontrar pontos de interesse que não mudem muito conforme você muda o ângulo de visão da imagem, ou se você se aproxima da imagem ou se afasta. É desejável que esses pontos de interesse se mantenham. Então um canto como esse é um candidato interessante a ser um ponto de interesse. Cantos de imagem, aqui ó, tem uma região aqui que parece ser interessante. Então existem várias técnicas para detectar pontos de interesse. Detectados os pontos de interesse, e aí você pode ter uma quantidade diferente, né, de pontos de interesse. Vamos pegar essa imagem aqui, vamos, para simplificar, vamos imaginar que o seu detector encontrou apenas 5 pontos de interesse. Dependendo do ângulo, né, você pode ter 4, 6, 7, vários pontos de interesse. O Bag of Words, o bacana é que ele vai transformar, independente da quantidade de pontos de interesse, assim como acontece no caso dos textos, ele vai gerar, a partir desses pontos de interesse, um conjunto fixo de atributos, para permitir que você aplique os algoritmos de aprendizagem automática baseados em vetores de atributos. De cada ponto de interesse desse, você vai agora extrair um vetor de atributos. Tá? Geralmente esse vetor de atributos tem um tamanho fixo. Tá? Ele tem um tamanho fixo. Então você tem, para cada ponto de interesse, você associa um vetor. Então agora você tem, para cada imagem dessa do seu conjunto de treinamento, você vai ter lá 5 ou 6 vetores aqui nesse caso. Você vai ter lá mais 10 vetores da outra imagem, você vai ter lá mais, sei lá, 7 ou 8 vetores da outra imagem. Então você vai ter lá um conjunto grande de vetores, né, que foram extraídos a partir dos pontos de interesse. Esse conjunto de vetor vai também depender do algoritmo utilizado. Você tem o Surf, tem sua maneira de gerar esses vetores, o Sift tem outra maneira de gerar esses vetores, mas você tem aí um conjunto de vetores que não é o vetor de atributos que a gente está buscando posterior. Isso aqui é uma fase de pré-processamento. A gente vai utilizar agora esses vetores para definir um vocabulário. Então, recordando, você pega as imagens, detecta pontos de interesse. Para cada ponto de interesse, extrai um vetor. E aí você passa a ter agora um grande conjunto. Eu estou representando através dessas pequenas imagens aqui, seriam esses vetores. Esses vetores não necessariamente são imagens diretamente, eles podem ser combinações de cor, forma, textura, de direção, de medidas de mudança de cor. Então, mas o fato é que você tem agora um grande conjunto de vetores, né, extraídos dos pontos de interesse. E aí como é que você cria o seu vocabulário a partir disso? Você vai utilizar o algoritmo, no caso do Bag of Words tradicional, o algoritmo K-médias ou K-means, que a gente apresentou no outro vídeo. Então nós vamos pegar esse conjunto de vetores enorme, vamos definir de antemão qual o tamanho do nosso vocabulário. Essa é uma parte difícil, inclusive, de fazer, é um dos grandes problemas do Bag of Words, que dependendo do problema você pode ter um tamanho de vocabulário diferente. E esse tamanho vai ser o K do K-médias ou do K-means. Nesse caso aqui eu poderia escolher
Se você olhar, é claro que não vai ser simples assim. Esses vetores não são bidimensionais. Eles vão ter várias dimensões, não dá para você só olhar para o conjunto de vetores e saber como eu estou fazendo aqui nesse caso. Ó, tem uma distribuição espacial aqui, parece que tem um grupo aqui, outro grupo, 3, 4, 5, 6. Então eu poderia definir aqui um vocabulário de tamanho 6, né? E aí eu executaria o algoritmo K-médias para encontrar 6 pontos médios a partir daquele conjunto de vetores. Então ele provavelmente encontraria aqui esse ponto médio, aqui esse ponto médio, 3, 4, 5, 6. Então, usando K-médias, nós faríamos, né, uma aglomeração, né? A gente aplicaria o K-médias, lembra que é um algoritmo de aglomeração ou de clustering. Nós clusterizaríamos o nosso conjunto de vetores que foram extraídos dos pontos de interesse, e com isso nós definiríamos 6 vetores representando 6 médias, e esses vetores calculados, né, com o K-médias seriam as nossas palavras para o nosso problema agora de geração daquele bag of words. Então as nossas palavras são derivadas a partir de um algoritmo K-médias. Quando chega uma imagem nova agora, o que a gente faz? Extrai os key points, né, os pontos de interesse, extrai de cada ponto de interesse um vetor, né, extrai um vetor, e vamos supor que esse vetor esteja aqui. Você identifica agora de qual média, né, daquelas palavras esse vetor mais se aproxima, certo? Então aqui, se o vetor estivesse aqui, ele está próximo dessa média. Isso quer dizer que esse key point, esse ponto de interesse da sua imagem agora, você calcula, né, o vetor de atributos, ele vai ser um vetor, né? Aí você calcula em qual grupo, né, desses 6 grupos que nós definimos, né, que tem 6 médias, calculando a diferença desse vetor para cada um desses 6 vetores, você vai saber de qual ele está mais próximo. Então esse, né, vetor vai ser associado a esta palavra. Lembra que a palavra agora aqui é simplesmente uma média de vetores. É um vetor, a palavra é um vetor. Então você tem 6 vetores correspondendo a cada palavra. Aí para cada key point agora, você encontra qual é o vetor que está mais próximo dele, desse key point, né? Qual é o vetor mais próximo, e esse vetor vai ser a sua palavra. Aí você pode ter outros key points na imagem mapeados, que vão estar mais próximos dessa média aqui, né, dessa palavra. Aí você vai contando e vai montando aquele histograma que nós vimos, né, na imagem passada. Então você vai pegar a sua imagem, vai extrair os key points, vai extrair os vetores a partir dos key points, vai pegar cada vetor desse, vai calcular qual é a palavra, qual é o vetor média mais próximo desse vetor, e vai somar um aqui, vai contando isto no seu histograma de palavras visuais. Então essa é a ideia do bag of words. É claro que você precisa agora dar uma olhada em histogramas, em K-médias, em algoritmos de aprendizagem supervisionada. Mas o bacana, acho que o ponto central do bag of words é que você, a partir de uma representação onde você tem um número que não é fixo de pontos de interesse, que geram um número que também não é fixo de vetores, um para cada ponto de interesse, é um número variável, você consegue agora uma representação de tamanho fixo e pode agora aplicar as dezenas de algoritmos de aprendizagem automática baseados em vetores. Então é isso, esse é o bag of words.